Olá, meu nome é Joab Medeiros de Albuquerque, sou estudante do sétimo período de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Espanhola pela Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso. E estou gravando essas mini aulas para fins avaliativos na disciplina de estágio supervisionado e o tema é mini contos. Com a criação e popularização das redes sociais, como o Twitter, microblog, em que cada postagem tem um limite de 140 caracteres, viu-se a proliferação de autores que produzem microcontos. Então, nós, usuários de redes sociais, acabamos que inconscientemente produzimos microcontos diariamente, né? Geralmente quem usa Twitter, né, que tem o número de caracteres reduzido nas postagens, como diz o texto. De acordo com a definição de mini-conto no Wikipedia, o número de letras é importante, mas não é rígido, então não dá para generalizar. É normalmente definido pelos autores ou organizadores de uma publicação ou pelas possibilidades do meio de divulgação. No Twitter, por exemplo, as postagens devem ter no máximo 140 caracteres. O microconto, apesar de sucinto, consegue contar uma história e produzir um efeito. Características, miniconto e microcontos. Brevidade ou concisão. A concisão está no ato de se escolher as palavras certas para contar aquilo que se quer. Apresenta uma narração em poucas linhas ou em uma única linha. Narratividade. Um miniconto sempre deve contar uma história, é diferente de um haikai ou um pequeno poema, que descreve de forma lírica um objeto ou cena. Deixa o leitor livre para preencher os espaços em brancos da narrativa da forma que sua imaginação quiser. Então, o miniconto é isso, ele pode ter uma única frase e ele deixa em aberto ali para o leitor fazer a sua própria interpretação e imaginação daquela história. Apesar de simples e breve, a criação de um mini-conto é muito complexa. É preciso escolher e articular muito bem as palavras para que produzam um efeito sobre o leitor e cumpra com a principal característica, que é contar uma história. Os minicontos surgiram influenciado pela pressa do mundo moderno e pela utilização cada vez maior da internet. Tiveram influência cultural norte-americana e influência de movimentos artísticos como o minimalismo e o futurismo. Então a gente viu que o miniconto ele começou a ser mais evidente com o surgimento, né, com essa popularização que foi a internet, né? Conheça alguns minicontos, aqui tem alguns exemplos. Esse livro Sentido da Vida tem uma coleção dessa editora, que são, não sei se vocês conhecem, mas procurem conhecer. Inclusive eu tenho até esse Sentido da Vida, tenho Querida Mamãe, eles são todos o livro todinho baseado em mini contos. É uma frase, cada página é uma frase com uma imagem. Então você lê a frase, associa com a imagem, você já tem uma outra imaginação do que eles querem dizer, do que conta a história. Aqui tem uma atividade. Em uma frase, escreva o que você entendeu sobre microconto ou miniconto. Por enquanto, obrigado. Espero que tenha compreendido. Obrigado. Contos ou minicontos. Conto é um gênero literário que possui narrativa curta,
e tem sua origem da necessidade humana de contar e ouvir histórias. Passa por narrativas orais de povos antigos, trilhando pelos gregos e romanos, pelas lendas orientais e parábolas bíblicas, novelas medievais, até chegar a nós, como é conhecido hoje. A estrutura do conto é formada por situação inicial, desenvolvimento e situação final. Essa divisão é parte importante para a composição do enredo. Dessa forma, na construção do conto, ocorrem os elementos da narrativa que são foco narrativo, espaço, tempo e verossimilhança. Tipos de contos: fantásticos, de suspense, eróticos, românticos, de ficção científica. Estrutura do conto: narrador, personagens, enredo, conflito, tempo, espaço, clímax, desfecho. Do conto tradicional aos minicontos. Miniconto ou microconto é uma espécie de conto muito pequeno, produção esta que tem sido associada ao minimalismo, como a gente falou no vídeo anterior. Embora a teoria literária ainda não reconheça o miniconto como um gênero literário à parte, fica evidente que as características do que chamamos de miniconto são diferentes das de um conto pequeno. Resumindo, os contos são aqueles que apresentam uma ação humana, consiste em uma história curta que apresenta um conflito com poucos personagens. Já os minicontos são narrativas minimalistas, que já são subentendidas. Esse tipo de conto apresenta somente uma linha, são poucas palavras. O efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Aqui tem um vídeo para vocês assistirem, um vídeo no YouTube, e também uma proposta de atividade, a produção de um miniconto. Produzir um miniconto através de ferramentas tecnológicas como meio de conhecimento e desenvolvimento tecnológico. Para tanto, vocês poderão utilizar seu computador ou celular, o aplicativo para o processo de elaboração. O tutorial de um aplicativo para a elaboração do miniconto ficará disponível em PDF. Obrigado. Espero que tenha compreendido.